Rádio é vida, é trilha da nossa história, ecoa no tempo, memória e vitória. Tantas vozes misturadas cantando no ar, com o rádio ao nosso lado, vamos celebrar. A partir de agora, aqui na Rádio LC, o quadro Bate-Papo com Amigos, com Cris Andrade. E estamos de volta com o nosso segundo bloco especial do Dia do Rádio. Eu, Cris Andrade, convido você a seguir comigo nessa viagem cheia de histórias e muitas emoções. E para abrir com chave de ouro as nossas entrevistas especiais pelo Dia do Rádio, tenho o prazer de receber Marcos Rangel, profissional apaixonado pela comunicação. Ele traz experiências, histórias e reflexões sobre a importância do rádio na vida de tantas pessoas. Prepare-se para uma conversa rica em memórias, curiosidades e, claro, muito amor pelo rádio. Vamos juntos acompanhar esta primeira entrevista. Com muito prazer, é com você, Rangel. Cris, que bom estar aqui com você e falar um pouquinho de rádio, que é a minha paixão, né? Minha paixão, acho que desde sempre. Rádio é uma coisa assim que está na minha vida desde que eu lembro de mim. E eu acho que vai ficar até eu morrer. Rádio... Talvez até depois. Desculpa te interromper. Não. Rádio acho que é uma das coisas que entra na casa de todo mundo, né? Mesmo que seja hoje através do celular. Mas de uma forma ou de outra faz parte da pessoa, da vida da pessoa, né? Cris, eu acho assim, a gente está vivendo um momento muito peculiar, assim, né? A tecnologia, ela tá crescendo a cada dia, assim, saltos gigantescos, né? Como eu dizia matematicamente, em progressão geométrica. Uhum. Então, eu acho que hoje o rádio foi um pouco substituído pelas playlists aí da vida, né? De vários sites e várias plataformas de música. Mas ele vai se reinventar, como foi na década de 50, quando veio a televisão, né? Os pregadores do Apocalipse disseram: o rádio vai acabar. E o rádio se reinventou e se fortaleceu. Eu acho que a gente está vivendo um momento em que o rádio está se readaptando, se recriando, né? Mas vai sobreviver porque o rádio é o rádio. O rádio é emoção, o rádio é quente, né? Você bota uma plataforma dessa de música para ouvir, você vai ouvir música, mas não tem a mesma emoção de ouvir um rádio, de ouvir uma locução, de ouvir uma mensagem, de ouvir um programa de rádio. Então a gente está vivendo, no meu entender, né, esse momento, essa fase de uma readaptação do rádio. Pois é. E conta aqui pra gente, como e quando começou sua trajetória no rádio? Vamos dizer que começou ainda em tempo de escola, que não foi exatamente em rádio. Aí essa coisa de começar a querer gostar de rádio e começar a me apaixonar pela coisa da comunicação foi ainda em tempo de escola, lá no Benjamin Constant. Tinha serviço de alto-falante. E já ali eu com, sei lá, 16, 17 anos, comecei a fazer os programas daquele serviço de alto-falante e tal, e fazia programa de música, fazia programas
de debate, já naquela época, anos 70. E ali foi despertando cada vez mais. O gostar do rádio eu já gostava, né? Mas ali foi começando a despertar esse meu lado de radialista, digamos assim, de fazer rádio, de fazer comunicação. Foi ali no tempo de escola. E quem ou que te inspirou a seguir essa carreira? Então, eu te falei, quem eu não sei se tem um quem, que foram vários fatores, mas eu acho que o mais importante, eu acho, assim, o que marcou mais é o próprio rádio, ouvir rádio, entendeu? E aquilo para mim era uma inspiração. Eu ficava, às vezes, já com, sei lá, com 5, 6 anos de idade, porque é o seguinte, eu tenho umas 3, somos 4 irmãos, e eu sou o bem mais novo dos 4, bem mais novo. Eu tô com 63 anos, a minha irmã mais nova, depois de mim, está com 70, fez 74. Né? Então, quando eu nasci, quando eu tinha assim, tipo 5, 6 anos de idade, meus irmãos todos eram adolescentes, quase adultos. Então, e meu pai sempre gostou muito de música também. Então, lá em casa, sempre rolou muita música e muito rádio. Era o dia inteiro, dia e noite, rádio, dia e tal. Então, às vezes eu deitava de noite, assim, criança ainda. Aí já tinha aqueles radinhos, né? Eu levava para cama os radinhos do meu irmão, tal, e ficava ouvindo rádio ali, ficava rodando para lá e para cá, e eu ficava imaginando assim, cara, deve ser muito legal alguém falar num lugar e você ouvir essa pessoa falando em outro lugar, pô, longe pra caramba. Você nem sabe, quando você está ali no microfone, você não imagina onde você está sendo ouvido e por quem você está sendo ouvido. Verdade. Então, o que eu costumo dizer que é a magia do rádio. Essa magia do rádio é que me motivou, digamos assim, né, a seguir essa carreira. Pois é. Você disse agora há pouco, né, que começou aos 17 anos aí no Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro. Mais ou menos a primeira vez, né, você... Sobre a locução, né? Mas você se lembra mesmo, assim, da sua primeira vez, né? Numa rádio mesmo, a locução no ar. E como foi? Assim, antes de fazer programa propriamente dito, de rádio, eu fui militante muito tempo de movimento político, movimento pessoa com deficiência, enfim. Então fui sempre muito divulgador, sempre ia para a rádio divulgar eventos, então sempre dei muita entrevista. E aí essas coisas foram me acostumando ali, né, a lidar com aquela coisa do estar no ar. Mas acho que o primeiro programa mesmo que eu fiz de rádio, cara, eu não lembro que fiz tanta rádio já, porque teve aquele boom de rádio comunitária no final dos anos 90, segunda metade dos anos 90, e eu fiz muita rádio, mas eu acho que o primeiro programa mesmo que eu fiz de rádio foi numa rádio, putz, cara, minha memória não é muito boa, lá pelos anos 96, 97, que eu fiz numa rádio comunitária em Inhaúma. Eu morava lá e descobri uma rádio e falei, pô, vou lá ver se eu consigo alguma coisa. Eu gostava disso, sempre tive vontade de fazer rádio, e aí eu fui lá. Aí consegui fazer um programa à noite de MPB, que eu gosto sempre, né? De MPB. E acho que foi nessa rádio minha primeira experiência como comunicador mesmo. E o primeiro dia, obviamente, muito nervoso, né? Muito. Porque se dá entrevista, por mais que dê entrevista, é uma coisa. Você não tem uma responsabilidade
de conduzir a coisa. Agora ali não, ali eu tava, o microfone abria, era meu. Eu tinha que falar. Eu não podia ficar, né? Não podia gaguejar, eu não podia. Mas essa coisa do improviso, porque antes, inclusive, no início da década de 90, eu fiz um curso de rádio. E um dos instrutores e o coordenador do grupo é um grupo chamado UNIR, é União e Inclusão em Redes de Rádio. Era o Marco Aurélio que trabalhou na Rádio Globo muitos anos. Depois foi para a Rádio Tupi, depois para a Rádio Globo, CBN. Ficou muitos anos. Começou a trabalhar em rádio na década de 80. E ficou até meados dos anos 2000 e tal, na década de 10, né? 2012, 2013, por ali. Uhum. Então, assim, o primeiro curso que eu fiz ligado a essa coisa foi nessa ONG, UNIR, que ele era o coordenador e professor, e depois eu fui também coordenador e também instrutor dessa ONG. Eu dei aula de rádio também, nessa ONG. E quais foram os seus maiores desafios que enfrentou no rádio? A rádio comunitária, cara. A rádio comunitária é o seguinte. Eu acho que a rádio comunitária, ela é... Eu sempre digo assim, quando eu dou aula de rádio, quando eu quero falar para alguém de rádio, que gosta de rádio, é que infelizmente hoje não existe muito mais rádio comunitária. A rádio comunitária hoje foi substituída pelo web rádio, né? Mas eu acho que não tem a mesma emoção da rádio comunitária. Mas enfim. Mas a rádio comunitária, eu sempre dizia o seguinte, é uma puta escola para quem quer fazer rádio, quem quer aprender a fazer rádio. Porque lá você fazia tudo. Você era porteiro, você era telefonista, você era faxineiro, você era produtor, comunicador, operador. A rádio comunitária não tinha isso, não, entendeu? Uhum. Você não tinha um operador à sua disposição, você não tinha... Era livre, cara, você fazia tudo. O teu horário ali, você ficava às vezes sozinho na rádio. A rádio comunitária ainda existe em alguns lugares. Aqui, por exemplo, no bairro onde eu moro, tem umas caixinhas de som no decorrer aqui da avenida. Não é na avenida toda, tá? Mas em alguns pontos. Então, você ainda ouve alguns comerciais, né? De lojas, de promoções, né? Na pensão da fulana de tal, promoção de quinta a domingo, tal e tal e tal e tal, né? E também eu já ouvi lá na cidade, não me lembro agora, certo? Mas acho que ali na Rua da Alfândega, no Saara. também tem, Sim. Né? Eles falando ali os números das lojas, loja número tal, que vende artigo disso e daquilo, que não sei o que. Então, aquelas pessoas que não conhecem o Rio, que vão ali para encontrar produtos, né? Facilita. Né? Mas eu não chamaria aquilo de rádio comunitária, eu chamaria aquilo de rádio de poste. A rádio comunitária que tinha nos anos 90 era a rádio que entrava em FM mesmo. Era rádio mesmo. Frequência de rádio, entendeu? Uhum. Mas aí havia muita coisa dos donos da comunicação que não queria concorrência e como são muito democratas, não queria dar voz ao povo, não querem dar voz ao povo, né? Então teve uma repressão muito grande em cima das rádios comunitárias. Dizia que prejudicava aeroporto, que prejudicava não sei o quê, que prejudicava a frequência não sei das quantas. Uma repressão muito grande. E a Polícia Federal fechou muita emissora de rádio. E muita emissora de rádio que era fechada nitidamente por questões políticas. Porque... Marquinhos, só um momento. Desculpa. Afasta só um pouquinho a sua boca do microfone, que tá bem abafado aqui, tá saindo com ruído. Melhorou? Agora sim, se puder repetir de novo, eu agradeço. A partir de onde?
Meu Deus, o que você estava falando agora, mais recente. Das rádios comunitárias. Tá. Que esse radinho aí que é de poste e tal, que é melhor. Isso aí. Cris, o que você falou, tanto lá do Saara, aqui no centro, né? Que houve lá nos postes, alto-falantezinhos e tal, quanto aí na sua área. Isso a gente chama de rádio de poste. Porque rádio comunitária, na essência, que a gente chama mesmo, era uma rádio que entrava em frequência de FM. Era literalmente um rádio. Era rádio mesmo. Que por questões políticas, os donos da Voz, que são os grandes donos da comunicação, que são poucos, né? São muitas rádios, mas os donos são poucos. Igual o transporte no Rio. Tem muita empresa de ônibus, mas os donos são quase sempre os mesmos. Então, como eles são muito democratas também, eles não querem dar voz, voz e vez ao povo. Então, naquela época, quando houve esse boom da rádio comunitária, também houve muita repressão, e a Polícia Federal lacrou muitas rádios, porque muitas delas eram em comunidade, eram em favelas, e denunciavam as questões ali de dentro da favela, entendeu? Denunciavam questões políticas, e aí se incomodava, né? Tentou haver havia uma legalização da rádio comunitária. Ela só podia abranger, não vou lembrar agora de cabeça, mas era uma distância muito curta, tipo, eu não vou lembrar agora em termos de metragem, mas tipo assim, uns 3 ou 4 quarteirões só de raio do transmissor. Isso era absurdo. Você não podia ter propaganda na rádio comunitária, você tinha apoio cultural. Enfim, então isso aí foi uma grande escola para quem queria aprender a fazer rádio. Eu fiz muitas rádios comunitárias, inclusive chegamos a montar uma rádio comunitária na União dos Cegos. Eu dirigia essa rádio, fazia programa lá, de 98, eu acho, a 2002, que a rádio durou. Por quê que ela durou tão pouco tempo, apesar de ser uma rádio que teve um sucesso bastante grande, tinha muita audiência? A gente precisava que a gente mantinha um estúdio com ar-condicionado direto, e obviamente pelas condições de uma ONG, que era a União dos Cegos, sem grandes condições financeiras, a gente tinha um equipamento único de cada coisa. Tinha um transmissor, tinha um toca-disco, na época era toca-disco, ainda tinha disco naquela época, 98, tinha um CD, um aparelho de CD, tinha um MD e uma mesa de som. Só que aconteceu o seguinte, como isso todo dia funcionando, dava problema. E aí precisava manutenção. E quando ia para manutenção, a gente não tinha uma alternativa. Outra coisa era o gasto que tinha grande, tanto com a manutenção desses equipamentos, quanto a manutenção mesmo com ar-condicionado, era um gasto alto. E a gente não conseguiu um apoio cultural do comércio local, como a gente imaginava que fosse conseguir. Mas a gente tinha uma grande audiência. E deixa eu te contar uma curiosidade dessa rádio. Claro, fica à vontade. Eu fazia um programa sábado à tarde, de música. Basicamente, MPB, como eu faço até hoje. Não lá, obviamente, na rádio. E aí, um dia eu estava lá e bateram no portão lá embaixo, na União dos Cegos. O cara campainha. Aí eu disse, fui lá, eram 3 ou 4 rapazes. Não, que a gente pediu para o grupo, está montando um grupo de pagode. A gente foi chamado para tocar aqui num lugar, mas está procurando. Queria saber se é aqui. Eu disse, não, cara, aqui é a União dos Cegos. Com certeza não foi aqui que vocês foram chamados. Mas se vocês não estão encontrando o local, aqui é uma rádio, a gente tem uma rádio comunitária. Esse grupo de pagode e tal. Se quiser bater um papinho comigo no ar, eu estou no ar agora. Se quiser bater um papinho comigo e falar um pouco do trabalho de vocês, vamos lá. Os caras, então vamos lá, a gente está aqui e tal, não sei o quê. Aí subimos lá para a rádio. Aí acabou de tocar a música,
apresentei, falei, tô aqui com o pessoal, tal, 4 rapazes, eram 3 ou 4, não lembro mais. Que tá montando um grupo de pagode, eu nem tinha perguntado o nome do grupo ainda. Aí eu falei assim, boa tarde, tal, fulano de tal, fulano. E qual é o nome, você já tem nome do grupo que vocês estão montando? É Sorriso Maroto. E aí foi, Sorriso Maroto, depois de 6 meses, 7, vi no Faustão estourando. Mas aí, eles estavam com um CDzinho demo, com 3 ou 4 músicas. Aí eles deixaram com a gente. E foi um sucesso a semana inteira, o pessoal pedindo música para tocar, gostaram muito do grupo e tal. Aí eu liguei para eles, deixaram o telefone, o contato. Eu liguei para eles e disse, cara, vamos sábado que vem então, vem aqui, tá tendo muito pedido, né, da música de vocês. Vamos, sábado que vem, fazer um ao vivo aqui? Vem aí com o instrumento e tal. Pô, legal, vamos sim. E aí foram lá. Então no sábado seguinte, a gente fez um ao vivo, com eles cantando ao vivo, tocando no estúdio, durante 2 horas. Mas é assim mesmo que explode, né? Exatamente, Cris. E aí, como eu falei, poucos meses depois eu vi no Faustão, falei, pô, os caras começaram lá, cara, olha só. Teve um rapaz também que fazia... Ele gostava de futebol. Aí um dia ele me perguntou, pô, Marquinhos, eu posso fazer uma narração de futebol aqui na rádio? Eu falei, como é que você vai fazer isso aqui, cara? Não, eu trago minha televisãozinha de casa, boto aqui sem som e vou acompanhando e fazendo. Falei, cara, vamos fazer um teste. Aí um dia que teve futebol, ele foi e começou a fazer para ouvir. Legal. Tá, vamos fazer. A gente narra aí os principais jogos do fim de semana e tal. E ele se deu tão bem que depois foi pro rádio mesmo, vira Rádio Brasil, acho que foi até televisão depois. Jorge Guipo. Depois virou narrador. Então, assim, a rádio comunitária que a gente tinha lá na União dos Cegos, ela teve para mim, foi essa importância muito grande que teve. Ela gerou consequências, entendeu? Ela gerou resultados. Mas você, em algum momento, já pensou em desistir? Não. E o que fez você continuar? O amor. Minha paixão pelo rádio. E qual foi seu momento mais, assim, um momento marcante de sua carreira no rádio? Sempre tem, lógico. Eu passei alguns momentos legais, assim, algumas coisas que... Sabe, mas eu acho assim, o que mais me emocionou, o que mais me tocou, digamos assim, trabalhando com rádio, em rádio, foi até recentemente, muito recentemente, foi no ano passado. Eu trabalhava na CBN, aqui do Rio, no programa CBN Rio, na produção. Então, eu costumo dizer que eu descascava abacaxi do ouvinte. O ouvinte mandava o zap lá para o programa, reclamando de tudo que você possa imaginar, né? Questão de linha telefone. Estou sem telefone há tanto tempo, estou sem água, sem luz, estou sem asfalto aqui na minha rua. Tudo que era problema, as pessoas reclamavam. Ligavam quando não conseguiam resolver, né? Porque, infelizmente, a gente sabe que os problemas que envolvem poder público, as questões que envolvem poder público, as pessoas não têm acesso fácil. Tem aí alguns caminhos, mas esses caminhos praticamente a gente pode dizer que não funcionam. No Rio aqui tem um 746. É um telefone que você liga, faz a reclamação que você tem que fazer e não funciona, não resolvem. Mas eu fui um exemplo desses aí. E eu tenho a te agradecer por isso, né? Porque vieram aqui, cortaram a nossa água indevidamente, depois alegaram que cortaram errado a matrícula do vizinho, achando... Mas isso aí foi caô, né? Porque se estava na nossa direção aqui do muro, do nosso portão, ninguém faz isso por engano. Não estava em frente o endereço do vizinho, estava em frente o meu, né? E as contas em dia, maior calor aqui, verãozão, sacanagem, né? Isso não se faz. Mas, enfim, né? Agora eu disse... Hã? Deixa eu só te contar o momento, né, emocionante, assim.
E aí, teve um senhor que procurou a rádio, né, mandou um zap dizendo que ele tinha um problema cardíaco, que estava já não sei quantos anos tentando uma consulta, tentando uma cirurgia, um exame, deve precisar de exame. E não estava conseguindo. Botaram aquele CISREG lá, o programa de Regulação. agendamento médico aqui no Rio, e a coisa não funcionava. Ele não conseguia nunca chegar lá, e o médico tinha dito para ele: olha, o senhor pode, de repente, sair daqui agora, chegar na porta e cair morto. Seu problema cardíaco é muito sério. Seu problema pode falhar, seu coração pode falhar a qualquer momento. E ele não conseguia, meses, anos tentando, e não conseguia. Aí procurou e pediram, né? Quero ver se resolve isso aí. Aí depois você entra em contato com a Secretaria de Educação, de Saúde, hospital e tal, enfim. Conseguimos agendar lá o exame do senhor. Era um senhorzinho, já 78 anos, acho que era isso. Aí ele conseguiu fazer o exame, constataram a gravidade do problema dele, agendaram a cirurgia, ele foi internado, enfim. Ainda assim levou um tempinho, mas conseguiu, levou um tempinho. Depois que a gente começou a intervir, talvez 1 mês e meio, mais ou menos. Mas ele estava há anos tentando, e aí um dia ele me ligou chorando, dizendo que devia a vida dele a mim. Eu falei assim: meu amigo, não... sabe assim, aí para mim foi uma coisa muito emocionante. Eu até me emociono quando eu lembro dessa história, assim, sabe? Então, porque o rádio tem várias coisas, né? Eu gosto muito da locução, é o que eu gosto. Eu também gosto. Mas tem... Gostamos de falar bastante, né, Marquinhos? Eu gosto, eu sou falador. Eu sou danado. Deixar eu falo o dia inteiro. Ah, sim. Agora aqui, diz uma coisa. Aí, desculpa, pode falar. Não, só falar assim, que o rádio, você tem várias atividades de rádio, e eu fiz várias delas. Você tem a locução, que é o que eu gosto, e você tem a produção de rádio, ou a pré-produção, pós-produção. Tá, o que é uma pré-produção? Quer que eu explique isso, não? Ou isso é detalhar demais? Pode falar, fica à vontade. A pré-produção é você preparar um programa para ir para o ar. Tá? Então, o programa ele tem uma linha, digamos. Então, você vai, dentro da proposta do programa, você vai preparar tudo, as entrevistas que vão rolar no programa, as matérias que vão para o ar no programa. Se for um programa que tenha, sei lá, receita, que tenha... Enfim, tudo que tem no programa. Uma grade. Isso, exatamente. Você tem que preparar tudo aquilo, toda aquela grade do programa, para que ele aconteça. Tá? Essa é a pré-produção. Aí tem a produção, que é você estar no estúdio com o comunicador. Se for alguma coisa, tem que ligar para fulano entrar no ar. Você vai lá e liga para fulano. Né? Você às vezes até controla o próprio comunicador, em questão de tempo, de horário. Enfim, várias situações que você tem que estar ali no estúdio organizando. E a pós-produção, que a pós-produção era o que eu fazia na CBN. A pessoa ligava reclamando de alguma coisa e aí eu ia correr atrás para tentar resolver. Geralmente é o que eu costumo ouvir numa das rádios aqui do Rio de Janeiro, que hoje é nacional, né? Que muita gente conhece, até gosta. Não sei se eu devo falar. Qual? Super Rádio Tupi. Está no YouTube também. Sim. Então tem programas ali que eu gosto muito. Já está até, assim, sabe? Relacionado à família. Todo mundo. O meu filho, por exemplo, eu sempre fui acostumada a ouvir rádio desde criança, desde a época do meu avô. Então, houve uma ocasião que meu filho estudou pela manhã. Eu acordava cedo, preparava o café e chamava ele. Então, no horário que eu começava a ouvir a programação desta rádio, um determinado locutor, ele entrava falando com o filho ao vivo.
E o filho, na ocasião, tinha sido transferido para uma outra cidade, um outro estado. E o filho falava ao vivo com ele, né? Bença, pai! Aquela coisa, né? Aí, Deus te abençoe, meu filho e tal, não sei o quê. E a partir dali, o meu filho passou a me tomar a bênção também, como hoje, por exemplo, ele ainda faz isso. Ah, que legal. Era o Antônio Carlos, né? Isso. Pois é, quando eu entrei na Rádio Globo, hoje o Antônio Carlos está na Rádio Tupi, mas na Rádio Globo até 2018, 19. Foi 2019. Quando eu entrei na Rádio Globo, eu entrei trabalhando justamente com o Antônio Carlos. A produção do Antônio Carlos. Eu percebo ali, né, a produção dele muito completa, né? Tem uma moça que acompanha ele há muitos anos, a Carla De Luca. Então, às vezes, ele está falando e é aquilo que você disse. Às vezes, ela está ali, agora é minha vez, que não sei o que, ela dirige, né? É muito bom. É show de bola. Eu entrei lá na Rádio Globo, foi outro momento emocionante. Foi quando eu entrei para a Rádio Globo, porque eu via a Rádio Globo desde criança. E de repente eu me vi lá dentro. E com pessoas que eu acompanhava. Por exemplo, quando eu entrei, eu trabalhei na produção do Antônio Carlos com a Aldenora Santos, que eu via desde a década de 70. Eu via, ela era criança, eu via a Aldenora Santos nas rádios teatros, rádios novelas da Rádio Globo. Né? Enfim, foi um momento, outro momento emocionante para mim no rádio. Foi quando eu entrei e fui trabalhar com essa galera que eu ouvia há muito tempo. Nunca imaginei que um dia fosse estar lado a lado, trabalhando como colega dessas pessoas. Pois é. Mas conta aqui, se é que você pode contar pra gente, né? Existe, assim, alguma situação engraçada ou inusitada que viveu ao vivo? Olha, ao longo desse tempo todo, certamente teve. Mas eu não lembro, assim. Teve uma situação muito engraçada. Acho que essa aqui talvez tenha sido na Rádio da União ainda. Era a rádio comunitária ainda, né? Um dia ligou uma moça e eu estava no ar, ela ligou, queria falar comigo, que estava apaixonada pela minha voz, que ela ouvia, que se excitava por ouvir a minha voz, que ela queria me conhecer. Eu falei, não, filha, calma, não é assim. E são situações que você tem que contornar, entende? Porque, às vezes... Mas é isso mesmo, o ouvinte, né, de rádio, às vezes se encanta com uma pessoa, se encanta por uma voz. Aliás, é essa a magia do rádio, que eu acho que os tempos atuais, uma das magias do rádio, que os tempos atuais, na minha opinião, destruíram. Porque o rádio é voz, é som. E hoje você, através da internet, você vê rádio. A rádio virou meio que televisão. Ele perdeu um pouco da magia, daquela coisa da você ouvir o locutor, agora você vê o cara. Perdeu a magia de você imaginar como é que sabe, como é que é essa pessoa, como é que deve ser. Às vezes um cara horroroso, mas tinha uma voz bonita. Aí a mulherada ficava excitada, né? E inclusive no curso de teatro, no curso de rádio, que eu dou de vez em quando, lá pela Unir, a gente costuma dizer uma frase que é a seguinte: o rádio é a maior tela que existe. Por que a maior tela? Porque a televisão, por maior que seja, 75 polegadas, 80 polegadas, mas ela tem um limite. Ela te mostra o que a câmera captou. Agora, um rádio teatro, por exemplo, uma rádio novela, um rádio teatro, como a gente faz, né, atriz? A gente faz tanto aqui na nosso canal, né? Através das trilhas sonoras, dos efeitos sonoros, através de todo esse clima, faz com que o ouvinte visualize um cenário que não tem fim, não tem limite. É verdade. Né? Você não tem um quadradinho que você vê ali um limite de um cenário.
Você imaginou, cara, vai ter ali é, um efeito sonoro, por exemplo, uma cena de novela, de rádio teatro. Um casal, por exemplo, na beira da praia, conversando, com as gaivotas voando, o barulho do mar. A televisão está te mostrando aquilo ali. Agora, você ouvindo no rádio, realmente, sabe, viaja. Verdade. Então, é a maior tela. É verdade. E assim, você apenas ouvindo, né? Eu entendo que apenas o som pelo rádio, você cria, vamos dizer assim, o cenário na sua mente, não igual a uma outra pessoa. Cada um observa de um jeito. Sim. Né? Então, se você está ouvindo realmente barulho de gaivotas, pássaros, beija-flor, tanto pode ser num local assim de praia, como pode ser sei lá, num sítio. Exatamente, cada um vai viajar ali, né? E Exato. bate no emocional dele naquele momento. Exatamente. Isso aí. Mas aqui, diz aqui para mim, como você se prepara antes de entrar no rádio? Ou melhor, no ar, né? Ao vivo ali no ar. Como é que é essa coisa assim de... Ah, você entendeu? Como é que você se prepara? Ah, não, eu não tenho muito ritual, não. Não tenho muito ritual. Tem gente que segue um ritual, tem ritual de voz. Tem gente que vai lá e tem gente que fica sem falar durante 1 hora antes de entrar no ar, para a voz ficar melhor. Tem gente que faz gargarejo na hora de entrar no ar, antes, um pouquinho antes de entrar no ar. Tem gente que faz exercício de... Isso é bom para soltar a articulação, né, da musculatura do rosto. Mas eu não sigo nenhum ritual, não. Tá certo. É mais o natural mesmo. Sim. A experiência diz tudo, né? É no dia a dia que a gente aprende, né? Sim, com certeza. É isso aí. E qual a importância do rádio hoje, mesmo com tantas tecnologias? Hoje eu destacaria, principalmente, não as rádios musicais. Como eu te falei, rádio musical você ouve, pode preparar uma playlist lá numa dessas plataformas e botar só o que você quer ouvir, pronto. Mas tem muitas rádios hoje ainda com programas, como você citou a Rádio Tupi, né? Que tem programa que fala de saúde, que tem programa que fala de saúde bucal, saúde física, saúde das quantas, ou que falam de vários temas, enfim, né? Que são importantes para o dia a dia da gente, dia a dia das pessoas. Tem as rádios All News, né, as famosas rádios de notícia. Aqui no Rio nós temos a CBN, que eu trabalhei até o início desse ano, e a Band News. Então são rádios que, por exemplo, te dão condições de trânsito. Você está na rua, de repente, você vai sair de casa, né? Então já pode botar ali, opa, vou sair, bota ali e vê como é que tá. Pô, vou pegar a Avenida Brasil, vou pegar a linha vermelha, vou pegar será Avenida Suburbana, aí não, tá com engarrafamento, já pega uma alternativa, entende? E além, obviamente, das informações, né? Do dia a dia, informações políticas, informações culturais e tal. Então essa é a importância do rádio. Eu vejo a rádio como a internet, pelo seguinte... para eles falarem sobre um determinado ponto que está acontecendo naquele momento, é porque eles acabaram de ver aquela notícia fresquinha na internet, na íntegra. Então, eles vão passar através do rádio. E na TV já chega bem atrasada. Eu recordo que na época que eu ainda assistia a TV, né? Quando o telejornal, ao meio-dia, né, a televisão estava ligada aqui, eu falei, não vou nem ouvir, já escutei isso tudo de madrugada. Então, assim, eu não ia perder meu tempo em ouvir na TV o que eu já tinha escutado, porque eu dormia com o radinho embaixo do travesseiro,
Radinho de pilha. Então, eu Mas é isso. É exatamente por isso. Porque o rádio, ele é informativo. O tempo todo ele está te atualizando. Com notícias, com informações. Quando a notícia é muito... Tem os jornais de hora em hora, por exemplo, nas rádios, de um modo geral. E aquelas notícias mais impactantes, né, entram no ar a qualquer momento durante a programação, entra um repórter falando, nesse momento está acontecendo isso em tal lugar, enfim. E a televisão não tem isso. A televisão está passando novela, não vai entrar um repórter ali falando, né? Tem um filme, não vai entrar um repórter falando. Tem um programa da Ana Maria na Globo, não vai entrar alguém falando. Enfim, a televisão tem os horários certos e não é de hora em hora do noticiário. Então, é exatamente isso. Quando você vai ver a televisão, você já ouviu no rádio há muito tempo, muitas vezes. Sim, sim. E me diz uma coisa, o que é que mais te emociona ou motiva na profissão? Eu acho que é o retorno dos ouvintes. Nossa, nessa fase que eu tive na CBN, de descascar abacaxi, nossa, eu fiz amigos de ouvintes, assim, que sabe, que agradecidos, né, muitas vezes pela solução de problemas, enfim, e eu acho que isso é muito gratificante. É muito gratificante. Tem uma senhorinha também que tinha um problema, mora na Zona Oeste, a casa dela enchia, fazia jeito de chuva, ela enchia a casa dela d'água. O problema, a gente denunciei várias vezes na CBN, cobrei quase que mensalmente na Secretaria oh meu Deus, conservação. Não vamos fazer, o que o prefeito vai fazer não sei o quê. Não faziam porra nenhuma, mas iam lá fazer um paliativo, entendeu? Que não fosse a rádio, nem um paliativo eles tinham. Aí a senhorinha mandou para mim a foto da formatura do filho dela. Meu filho, você agora é como se fosse da família, entendeu? Então essas coisas são emocionantes. Você vê que as pessoas têm um carinho por você, pelo seu trabalho. Isso é gratificante demais. Dão valor, né? Como foi o caso daquele senhor que eu te falei. Sim. Né? Então isso é muito gratificante, isso é emocionante. Isso não tem pagamento, sabe? Quando você sabe que conseguiu, de alguma forma, ajudar alguém, conseguiu. Né? E essa gratidão, esse carinho, não tem pagamento. Hein, Marquinhos? Oi? Vou até entrar aqui no meio da entrevista, assim, porque já que o assunto tem a ver com o que eu vou falar, né, eu acho interessante. Que há teve uma época lá do Procon, quando eu trabalhava lá, que a gente estava quase 4 meses de salário atrasados, né? E a gente não tinha mais o que fazer para receber. Foi até que alguém um dia falou assim, por que você não procura uma rádio, não sei o quê. E na época nós procuramos a antiga Rádio Manchete, né? No programa do Wagner Monte na época, né? Mas nós fomos assim, mas por ir, né? A gente tinha quase certeza que na nossa cabeça, rádio, assim, o cara fala, na hora ali que faz, acontece, mas na hora que você chega lá, né, não acontece. Aí nós chegamos lá, falamos com a produtora dele na época, né? A Mônica Bloch. E ela falou assim, olha, hoje tá lotado já, a grade tá pronta, mas eu acredito que ele vai marcar um dia para vocês virem aqui. Né? Éramos em 8, né, deficientes. E ele chegou, logo depois, já em cima assim da hora do programa, né? Muito brincalhão e tal. Aí perguntou por que a gente estava ali, a Mônica explicou, ela falou, eu vou marcar um dia com eles aqui para você falar com eles estão com salário atrasado, eles trabalham. Ele fez um resumo para ele, né? Ele falou, não, desmarca o que for, né? Eu quero falar com eles hoje, né? Salário atrasado, né? É falta de comida na mesa, falta de aluguel pago, quero falar hoje. Desmarca a entrevista com quem for, né? Quero falar com eles hoje. Eu achei aquilo muito, sabe? Ele me ganhou ali, né? Não sei como é que ele era, eu não sei como é que ele era na vida dele, do dia a dia, se ele era bom, se ele era ruim, não sei nada, né? Mas que ele me ganhou ali, pelo menos me ganhou, sim, né? Sim. E aí eu era o supervisor na época, então ele me colocou no ar, né? Ligou para onde ele tinha que ligar comigo ali, né?
Inclusive o responsável na época lá, né, pelo Procon, né, o secretário, né, a gente ouviu quando ele falou para a secretária, fala, não, desculpa aí, não nos atendeu, né, quem atendeu foi a secretária. E ele falou assim, querida, eu ouvi a voz aí do secretário, né, de Defesa do Consumidor, né, mas tudo bem, não quer falar, só quero falar o seguinte, são 2 dias para estar esse pagamento do pessoal aqui na conta, porque senão eu vou atrás de vocês onde for, né, e no dia seguinte o pagamento saiu. Então, quer dizer, pra você ver o poder que o rádio tem, né? Mas é isso, cara. É exatamente isso. E isso aí, só para dar uma demonstração, né? O que ele fez, certamente foi a produção que fez, ligar para a Defesa do Consumidor, enfim. Essa é a produção que é feita no estúdio, que a gente chama de produção. Eu dei exemplo, né? Pré-produção, produção e pós-produção. Isso aí é a produção. Mas você entrou na entrevista ou você pausou aí, Leandro? Não. Entrou sim. Legal. Quem sabe faz ao vivo, né? É isso. É isso aí. Agora vamos dar continuidade? Conta aqui que tipo de programa ou conteúdo você gostava mesmo assim de apresentar? Caramba! Eu posso dar uma resposta genérica? Pode, claro. Tudo. Porque para mim é o seguinte, tudo tem seu encanto. Eu adoro música brasileira. Tanto que eu faço um programa hoje na internet desde 2009, que é o Bate-Papo Musical. Desde 2009, só MPB. Entendeu? É aquilo que eu falei, um tipo de música que mesmo nas rádios, não toca. Uhum. Sabe? Mas eu fiz muita coisa em rádio. E gostei de tudo que eu fiz. Eu fiz produção, como eu te falei, muito embora não seja o que eu goste mesmo de fazer, eu gosto de falar. Fiz jornalismo. Eu fazia a pré-produção e a produção de estúdio num jornal, na fase final da Rádio Globo, daquela antiga Rádio Globo, que a Rádio Globo mudou, né? Mudou completamente. Ela era uma rádio falada, com programas falados, com Antônio Carlos e Canásio e outros tantos, e hoje é uma rádio só de música. É mesmo? A Rádio Globo acabou, aquela Rádio Globo acabou. Isso não sabia. Não, acabou, aquela Rádio Globo foi embora. Tanto que quando ela houve essa mudança, que foi 1º de julho de 2019, eu fui para a CBN, que é do mesmo grupo da Globo. Eu estava na Globo até 30 de junho, aí quando mudou a Rádio Globo, quando houve a mudança definitiva, eu fui para a CBN. Então, nessa fase final da Rádio Globo, eu fiz uma coisa que eu gostei muito de fazer, que era a produção, a pré-produção e a produção no estúdio, do Redação Globo, que era um jornal que a gente fazia, que ia ao ar Ele teve 2 momentos. Ele ia assim, era de 5 às 6 da tarde, mas era metade em rede, vindo de São Paulo, e metade gerado aqui pelo Rio. E eu fazia a produção só do que era pelo Rio. A pré-produção e a produção do que vinha do que era do Rio. Então, primeiro começou com a gente entrando no ar às 5, depois passando para São Paulo 5h30. Depois inverteu. São Paulo abria 5 horas e a gente entrava de 5h33, mais ou menos, e ia até às 6. Então, por que antes das 6? 6 fechava o jornal e quem fechava era São Paulo. Então a gente fechava, ia até 5h57, isso da tarde, tá? Falando na tarde. Até 5h57, 5h58, aí passava para São Paulo para fechar. Você teve... Desculpa, eu interrompi. Não, dizia que eu fazia a pré-produção. O que eu fazia? Eu chegava na rádio e começava a pegar as matérias que eu achava importantes para entrar naquele jornal daquele dia. Praticamente o único produtor era eu. E aí tinha o apresentador,
Bruno Matos, ele chegava um pouco mais tarde, depois de mim. Aí eu mostrava para ele, falei assim, Bruno, ó, peguei tais matérias, separei isso aqui, o que você acha? Aí eu batia com ele. A gente fazia o que chama de reunião de pauta. Pegava as matérias que eu achava interessante, conversava com ele, e aí ele dizia, não, essa aqui é legal. Então assim, não, porra, cara, tudo tá ótimo. Aí eu fazia os textos e mandava para ele só formatar. Ou então ele dizia, pô, cara, eu tenho outra matéria que eu acho interessante também aqui, vamos substituir uma dessas aqui por essa aqui e tal. Né? A gente fazia toda essa jogada aí de esse bate-bola. Entendi. E tinha, só para rapidinho, só para fechar isso aqui. E aí tinha, nesse jornal a gente entrava, era meia hora só, mas tinha as notícias que a gente dava, tinha uma entrevista, digamos assim, não fosse uma entrevista, uma reportagem com algum repórter da CBN sobre a notícia mais importante da CBN do dia, e também um repórter do jornal O Globo, ou do Globo, ou do Extra, enfim, de algum jornal do Grupo Globo. Essa era a pré-produção. Aí eu ligava para eles para entrar no ar, combinava, vamos entrar no ar, qual a matéria e tal. E na hora que estava no estúdio, eu fazia ali todo esse meio de campo, entendeu? E anotando, fazer relatório, tudo que estava entrando no ar, o que era e a hora. Eu tinha que anotar isso. E ligar para helicóptero, entrar no ar com o trânsito, ou então o pessoal chamava pelo rádio. Mas quando não tinha rádio, quando o helicóptero não subia, era telefone. Ligar para o pessoal do clima-tempo para entrar no ar, com a temperatura, clima. Ligava para o pessoal da CBN para, tá na hora, vamos aí, vir para cá para a gente estar no ar logo e tal. Então eu gostava muito de fazer isso, Então assim, quando eu falei que tudo que eu gosto de fazer, você me perguntou o que eu gosto mais, é tudo mesmo, acho que tudo tem seu encanto, entendeu? Tudo tem seu atrativo, seu encanto mesmo, eu acho. Eu acho que de tudo que você falou, também tem aquela parte ali com os ouvintes, né? Aquela coisa assim, ao vivo. E como é que é essa relação com os ouvintes? Assim, eu acho que eu já dei umas pinceladas, né? É isso, assim. É uma relação calorosa que eu acho que o rádio tinha. Aliás, é outra coisa que eu acho que a tecnologia perdeu um pouco. Até uns anos atrás, a relação era muito mais direta com o ouvinte. O ouvinte ligava e falava com você. Agora tudo é zap, tudo é mensagem. Né? Eu percebo isso. Esse calor, essa coisa direta, essa coisa... Perdeu, acabou. Mas isso, a tecnologia é assim. Acho que os tempos... na verdade, até essa relação calorosa das pessoas acabou um pouco também. Né? As pessoas não se falam mais quase hoje. Nem mensagem de voz as pessoas hoje quase mandam. Mas sempre tem alguma história especial com algum deles, não tem, não? Eu acho que a história que eu tinha, eu acho que eu contei. Foi essa do senhorzinho lá, da cirurgia, foi aquela daquela moça lá na Rádio da União, que todo dia que eu entrava nela, ela me ligava, ficava lá suspirando no meu telefone, queria me conhecer. Não lembro nada assim muito especial. E me diz uma coisa, o que você diria para quem quer começar hoje no rádio? Tem uma música do Jorginho do Império, foi na catástrofe lá dos anos 70. Ele dizia assim: é preciso muito amor para suportar essa mulher. Então é isso, é preciso muito amor, muita vontade, muito tesão para fazer rádio, assim, para seguir a carreira, a profissão de radialista. Porque tá mais difícil. Você vê a quantidade de rádios que você tinha antigamente e que tem hoje. E qual é o segredo para se manter tanto tempo nessa profissão? É o mesmo, é o amor, exatamente isso. Porque se você não tiver muito, sabe?
você sai fora, vai catar outros caminhos. Só você gostando muito mesmo, isso é uma coisa que está no teu sangue, na sua alma, é que te faz seguir em frente e persistir. Porque senão você desiste. Agora me diz aqui uma coisa. Não tem muito tempo, né, que você saiu, né, do rádio. Mas se pudesse reviver um dia no rádio, qual escolheria e por quê? Acho que o dia que eu entrei na Rádio Globo, eu te falei, né? Foi uma rádio que eu ouvia quando era criança. Meu pai ouvia essa rádio, gostava da Rádio Globo, via futebol, ouvia. Aí eu via. Eu entrei para trabalhar com uma galera que eu ouvia quando era adolescente, como era o caso da Aldenora Santos, do Gelson Cunha, ficou meu amigão também depois. O Antônio Carlos, eu ouvia também quando era jovem. Então, de repente, você vê assim, porra, sabe? E dizer assim, hoje, bater no peito, eu sou um profissional do rádio, eu tô com esses caras aqui. Porque se eu não fosse, eu não estaria. Então, esse momento que eu entrei na Rádio Globo, primeiro dia que eu cheguei e me vi ao lado dessa galera, eu acho que foi o dia mais marcante. Um dia assim que eu acho que eu posso dizer que marcou muito toda a minha carreira no rádio. Pois é. E você tem alguma mensagem para o jovem hoje? Para deixar aí para a galera que gosta de ouvir, que aprecia uma boa música? Quer deixar uma mensagem? Bom, quem aprecia boa música é para ouvir o bate-papo musical. Deixa eu puxar sardinha para minha brasa. Não, é braço para minha sardinha. Mas ouçam rádio. Tá difícil ouvir. Eu acho que o Rio de Janeiro, inclusive, eu acho que é o estado, a cidade, o estado talvez que tenha pior qualidade de rádio, eu acho. Aliás, o Rio de Janeiro, o estado do Rio, ele se deteriorou de tal forma mas em muita coisa. Mas rádio é alma, rádio é emoção, rádio é magia. Então, se você gosta de rádio, ouça rádio, procure ouvir cada vez mais rádio. Procure. Se você tem vontade de fazer rádio, procure se dedicar a isso com afinco, sabendo que vai encontrar pedreira. Hoje o que tem de radialista desempregado aqui no Rio é uma festa. Entendeu? Tem muito radialista desempregado. Muita rádio fechando, muita rádio virando rádio só musical e muita rádio religiosa, sobretudo evangélica. Que aí, quer dizer, ou você é evangélico e aí vai ter espaço, ou se você não é, você quase não vai ter mais espaço. É verdade. E as rádios webs, né? É Todo um mundo outro conta, caminho. né? É um outro caminho. Hoje eu não estou mais em nenhuma rádio mesmo, mas o meu programa na web está em 16, 17 rádios rodando. Então, assim, tem espaço. Web rádio tem espaço. Mas, obviamente, não é a mesma coisa. Para mim, pelo menos, eu não acho a mesma coisa. Tá certo. Marcos, muito obrigada pela entrevista. Espero que numa próxima você esteja conosco novamente, dentro em breve. Foi um prazer estar com você, ouvir as histórias e... Poxa vida, que pena que acabou. É bom estar com você, brincar com você, deixar... Não, foi muito legal, Cris, muito legal esse papo e rememorei também muita coisa legal aqui. Muitos momentos bons, estava aqui, né? Você me forçou a lembrar e é muito bom, muito legal, muito gostoso. Tinha muita mais história, né, para contar
de outros programas, de outras rádios que eu fiz, e tem muito mais coisa. E fiquei para um próximo momento, quem sabe. Com certeza, dentro em breve, se Deus quiser. Um abraço, Rangel, beijo. Valeu, Cris, obrigadão aí por essa oportunidade. E beijo, tamo juntos. Pode contar comigo sempre que precisar. Rádio é vida, é trilha da nossa história. E assim, chegamos ao fim dessa conversa incrível com Marcos Rangel, que compartilhou tantas histórias e reflexões importantes com a gente. Muito obrigado, Rangel, pela sua presença e por enriquecer ainda mais o nosso programa. E você, ouvinte, não desgrude do radinho, hein? Porque já já tem mais. No terceiro bloco, estaremos preparando outras surpresas especiais que você não vai querer perder. Fique ligadinho, porque a programação continua aqui, na sua companhia, comigo, a Rádio LC Produções. A cada setembro cantamos vitória.